Gravando, piscando, man. Gravando, Metaneiro no ar. Com o aumento da procura por carros pequenos na Europa, a Chevrolet resolve lançar um carro que fosse pequeno e econômico na Europa. E na cidade de Zaragoza, na Espanha, eles criaram uma fábrica para produzir o Corsa. Essa fábrica ela foi inaugurada no final dos anos 70. Na Europa é muito comum eles quererem carros pequenos, até carros mais econômicos, porque lá tem muitas ruas que estão lá desde a época medieval. E carros grandes são complicados de andar nessas ruas. Em alguns lugares eles são até proibidos de entrar. Na verdade, tem ruas medievais que certos determinados modelos de carro não podem trafegar. Tem ruas históricas também que só quem é morador pode trafegar. Ou seja, a procura por carros pequenos nessa época ficou bem alta na Europa. Essa fábrica da Chevrolet foi para fazer o Corsa e é sobre o Corsa que a gente vai falar hoje nesse vídeo. O Corsa foi lançado na Europa em 1983 com um motor baseado no motor do Kadett D. Na verdade era o mesmo motor e o mesmo câmbio do Kadett D, só que ele foi refeito para ser o motor 1.0, para o câmbio ser mais curto também, foi refeito o câmbio, e também foi refeito o carburador. Esse motor era de 1.0 que rendia 50 cavalos. E ele foi lançado de início na Europa com dois modelos de carroceria, o modelo hatch e o modelo sedã. Podia ser tanto na versão 2 ou 4 portas. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. No final dos anos 80, aqui no Brasil, começou a ficar muito comum, muito forte a procura por carros 1.0, carros pequenos, por eles serem mais baratos e também por eles serem mais econômicos. Ou seja, começou a crescer essa procura. Teve até uma lei que isentava de IPI carros abaixo de 1000 cilindradas. A Chevrolet ela queria entrar nesse mercado de carros 1.0. E o que ela fez? Como estava dando muito certo na Europa, o Corsa com o motor do Kadett D redimensionado, eles resolveram refazer o motor do Kadett do tipo C. O Kadett do tipo C aqui era vendido como Chevette. Eles pegaram o motor do Chevette e transformaram o motor do Chevette em 1.0. Só que aí teve dois problemas com o Chevette. O primeiro que era a tração traseira, com o motor fraco ficou muito ruim para empurrar um carro com tração traseira. E também que o Chevette ele era um carro muito pesado. Eles começaram a tirar coisas do carro, tirar console central, diminuir a espessura de vidro, tudo para diminuir o peso do carro. Só que todas essas tentativas foram em vão. O carro ficou com o apelido de carro muito fraco, carro muito lento, carro que não tinha retomada. Ele acabou sendo o pior 1.0 do mercado. Esse Chevette aqui foi o Chevette Júnior. Ah, o Rodrigo tá falando que o Chevette foi... Não, o Chevette foi um sucesso. Todos os Chevettes, exceto esse que foi lançado em 1992, chamado de Chevette Júnior. Esse foi o único Chevette que foi meio que um fracasso da Chevrolet, porque ela tentou fazer um carro mais fraco, mais econômico, só que não deu certo. Em 1993, 10 anos já de produção do Corsa na Europa, e eles resolvem remodelar, fazer a geração B do Corsa. Essa geração B do Corsa, que foi lançado nesse ano na Europa, é o mesmo Corsa que foi lançado aqui no Brasil. E ele lá, como ele fazia muito sucesso, um enorme sucesso, a Chevrolet tentou fazer um carro 1.0 aqui no Brasil e não deu certo, resolveram trazer esse carro para o Brasil. Corsa significa corrida em italiano, é Corsa, seria corrida, por isso que o nome do carro é Corsa. Em 1994, o Corsa é lançado aqui no Brasil. Então a Chevrolet, que tinha o pior 1.0 no mercado, que era aquele Chevette refeito para virar 1.0, ele passa a ter o melhor carro 1.0 do mercado. Seu motor já era transversal, já era um motor mais moderno, seu motor já tinha injeção eletrônica, coisa que a maioria desses carros nessa época não tinham ainda. Sua carroceria era bem mais leve e ele tinha tração dianteira, ou seja, ficou um carro super moderno e começou a ser o melhor 1.0 no mercado. Nesse ano ele passa a ter 4 versões, o Corsa Wind e o Corsa Wind Super, ambos com motor 1.0, o mesmo motor que era oferecido lá na Europa de 50 cavalos. A diferença entre o Corsa Wind e o Corsa Wind Super era detalhes, melhor acabamento interno, mais opcionais, essas diferenças entre os dois.
E tinha também o Corsa GT com motor 1.4 que rendia 60 cavalos. E o Corsa GSI com motor 1.6, 16 válvulas que rendia 108 cavalos. Em 1995 é lançado o Corsa Sedan. O Corsa Sedan aqui no Brasil ele só foi oferecido na versão 4 portas. Lá na Europa ele tinha a versão também 2 portas, além da de 4 portas. Esse Corsa Sedan ele é lançado com motor 1.6 que rende 90 cavalos. E nesse ano também, de 95, é lançado o Corsa Picape. A Picape Corsa, na verdade, como era chamado. Era uma versão picape do Corsa, um carro mais voltado para carregar carga. E esse também usava o mesmo motor que era usado no Corsa Sedan, que era o motor 1.6 de 90 cavalos. Também era o mesmo motor que equipava a picape Corsa. Meus amigos, eu e a Ravena, nós temos uma loja de velas artesanais. São velas aromáticas, velas com uma queima sustentável, porque ela não usa aquela parafina, pavio de barbante, aquelas coisas que fazem mal para a sua saúde. Nossa queima é uma queima saudável, com cera de coco, pavio de algodão, ou seja, é uma vela que você pode inalar tranquilamente, que ela não vai te prejudicar, fazer mal para a sua saúde. É uma vela que está aparecendo aqui do lado, é uma vela sustentável, é uma vela com uma queima limpa. Para você que assiste meus vídeos, que assiste o meu canal, que é inscrito aqui no canal, eu vou deixar um cupom de 15%. O cupom é Metaneiro15. E voltando para o vídeo. Em 1996, o Corsa GL ele deixa de ter aquele motor 1.4, ele passa a ter um motor 1.6, o mesmo motor que é utilizado tanto no Corsa Picape quanto no Corsa Sedan. E nesse ano também é lançada uma versão do Corsa 5 portas. Ele tinha uma dificuldade, o Corsa, devido a ele ser mais arredondado, dos ocupantes do banco traseiro acessarem o banco traseiro pela porta de trás. Então o que eles fizeram? Eles refizeram o teto ficou mais quadrado para esse Corsa 5 portas. Ele ficou com um ar assim de perua. Muitas pessoas falam que é um station wagon do Corsa, só que não é um station wagon. Tá errado dizer que ele era uma perua mesmo, porque ele não tem tamanho de perua. Ele é um carro pequeno, ele tem um porta-malas pequeno, não mudou a litragem do porta-malas. Ele só ficou um pouquinho maior, que é para poder dar espaço para as portas traseiras, e o teto dele ficou um pouquinho mais quadrado para poder dar espaço para a cabeça de quem ocupava o carro pelas portas traseiras. Não é uma versão perua do Corsa. Muita gente acha uma perua do Corsa. Não, o Corsa nunca teve uma versão perua. Na verdade ele é um hatch 4 portas. E nesse ano 96 também ele ganha o título do carro do ano, título dado pela revista Autosport. E também esse ano a versão picape ganha a versão GL, ou seja, começou a ter mais opcionais também para a picape Corsa. Em 1997 o Corsa GSI ele sai de linha com 3.500 unidades de Corsas GSI vendidas. Ele sai de linha por um único detalhe, porque a maioria dos seus acessórios ele tinha itens exclusivos no carro e esses itens eram todos importados, o que encarecia o produto final. Só para você ter uma ideia, o seu motor 1.6 16 válvulas, ele vinha da Hungria para o Brasil, ou seja, esses produtos eles vinham de outros países para ser montado o Corsa GSI aqui no Brasil, e isso aí no final encarecia o produto, ou seja, poucas pessoas compravam o Corsa, porque quem tinha dinheiro para comprar um Corsa GSI ia para um Cadete, ia para um outro carro, um carro melhor, comprava até o próprio Monza e não comprava o Corsa GSI. Então ele foi tirado de linha em 1997. Em 1997 também, Corsa Sedan ele passa a ter o opcional de câmbio automático. Esse Corsa Sedan ele usa um motor também um pouquinho mais forte, de 16 válvulas, que rende 102 cavalos. Em 1998 a picape Corsa ele ganha uma versão chamada Champions. O que era essa picape Corsa com o nome de Champions? Essa picape Corsa era em homenagem à Copa do Mundo que ocorria nesse ano, em 1998. Ela tinha faixas exclusivas nas laterais, de acordo com o modelo, e também ela tinha motor 1.0 MPFI que rendia 60 cavalos.
E nesse ano de 98 também, a versão do Corsa Sedan, ele passa a ter a opção de ser 1.0, ele começa a ganhar o motor 1.0 a partir desse ano. O motor 1.6 continua sendo oferecido, só que esse ano você podia ter o motor 1.0 MPFI de 60 cavalos também no Corsa Sedan. No ano 2000, o Corsa começa a ser chamado de geração bolha. O que acontece com essa geração bolha? Ele muda a sua lanterna traseira. A sua lanterna traseira, ele ganha uns ressaltos nas luzes de lanterna e freio, ressaltos também nas luzes de seta e ré. Ou seja, esses ressaltos eles pareciam umas bolhas, então ele ganha esse apelido de Corsa Bolha. Todas as versões, tanto na versão hatch, quanto na versão sedã, tanto na versão picape, todas as versões ganham essas lanternas com essas bolhas, ou com esses ressaltos. Em 2002, a versão hatch do Corsa, ele passa para uma nova geração. Aqui no canal eu sempre falo que quando o carro muda de geração, ele muda a distância entre eixos. Ele mudou a distância entre eixos, ele vai para uma nova geração e ele para de ser oferecido na versão 2 portas. O Corsa hatch ele passa a ser oferecido apenas na versão 4 portas. Ele ganha também o motor 1.8 VHC que rende 105 cavalos. E a partir desse ano, o Corsa passa a ter o opcional de teto solar. Em 2003, a versão sedã, Corsa Sedan, ele passa para a nova geração do Corsa. Como era muito grande o sucesso do Corsa Sedan, eles resolvem continuar com a versão antiga do Corsa Sedan. Só que agora o Corsa Sedan, da versão antiga, ele passa a se chamar Corsa Classic. Ou seja, passou a ter o Corsa Sedan, que era da nova geração, e na antiga geração o Corsa chamado de Corsa Classic. Ficou bem o nome chamado de Classic, porque Classic lembra assim de clássico, e como ele era uma geração antiga do Corsa, geração B, ficou bem ajustado o nome de Classic no Corsa Sedan. E nesse ano de 2003, a picape Corsa, ela deixa de ser produzida. Ela deixa de ser produzida para dar o seu lugar para a Montana. A Montana nesse ano ela é lançada com motor 1.8. Ela tem a mesma frente do Corsa da geração nova, da nova geração. Na verdade eles passaram a picape Corsa para a nova geração, só que mudaram o nome para Montana. Depois ela ganhou a frente do Agile, ela ganhou os apelidos chamados de Monstrana, com a frente do Agile, porque fica parecendo um monstrinho. Em 2004, toda a linha Corsa passa a ser bicombustível. O motor 1.0 agora ele rende 70 cavalos na gasolina e 79 no álcool. O motor 1.8 ele rende 105 cavalos na gasolina e 114 cavalos no álcool. A partir desse ano, os carros passam a ser bicombustíveis. Em 2008, o Corsa ele passa a ter o opcional do motor 1.4. Esse motor 1.4 ele rende 99 cavalos na gasolina e 105 cavalos no álcool. Em 2009, o motor 1.0 ele deixa de ser oferecido na linha Corsa. Ele deixa de ser oferecido na linha Corsa porque lá nos anos 2000 a Chevrolet lançou o Chevrolet Celta. E o Chevrolet Celta usava o motor do Corsa 1.0. Só que o que acontece? O Celta ele começou a ser o básico, a versão de entrada da Chevrolet. E o Corsa ele passou a ser uma versão um pouquinho mais refinada. Ou seja, ele não era mais 1.0, ele deixou de ser 1.0 para dar esse espaço de carro 1.0, de carro de entrada da Chevrolet para o Celta. O Celta foi lançado em dezembro dos anos 2000. E para dizer que toda a linha Corsa deixou de ter um motor 1.0, o Corsa Classic ainda mantinha a versão 1.0 no Corsa. Em 2010, o Corsa Classic ele passa para a nova geração do Corsa. Só que o que acontece? Nesse ano ainda, o Corsa Sedan e o Corsa Classic eles são vendidos na nova geração. Praticamente a única diferença entre o Corsa Sedan de 2010 e o Corsa Classic de 2010 é sua lanterna traseira. Provavelmente eles mantiveram os dois porque eles já queriam que o Corsa Classic substituísse o Corsa Sedan na nova geração. Isso ocorreu em 2011. Em 2011 o Corsa Sedan ele deixa de ser produzido e passa a ser produzido apenas o Corsa Classic na nova geração. Talvez eles já quisessem fazer isso em 2010,
Só que como eles já tinham bastante Corsa sedã em estoque, eles tinham que se livrar do estoque antigo antes de mudar o Corsa sedã para o Corsa Classic. Em 26 de julho de 2012, o Corsa hatch ele deixa de ser produzido. E em 2016, o Corsa Classic também deixa de ser produzido, ou seja, o último Corsa a ser produzido no Brasil foi em 2016. Ele encerra a produção com 3.114.763 unidades de Corsas produzidos no território brasileiro, contando com todos os Corsas, Corsa hatch, Corsa sedã, picape Corsa, contando com todos os Corsa Classic, foram 3.114.763 unidades de Corsa produzidos. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistiu um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, o que você está esperando? Se inscreve logo nesse canal. Eu te convido a se inscrever nesse canal é incrível. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.